Segundo o professor César Mortari, um dos mais prestigiados lógicos do Brasil. Eu sou César Mortari, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Goiás. A lógica é a ciência que estuda os princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, ou seja, são consequência ou não de outras. Assim, compreendendo a lógica como a ciência que estuda métodos de inferência, isto é, a ciência dedicada ao estudo e elaboração de métodos sistemáticos, a partir dos quais uma certa afirmação pode ou não ser considerada como consequência válida de uma ou mais afirmações prévias, este vídeo se dedica a uma apresentação concisa da história da lógica, sem o intuito de ensinar qualquer teoria lógica ou discutir as especificidades do seu desenvolvimento, apenas apresentando uma visão panorâmica para orientar o estudo de quem objetiva adentrar esta fascinante área do saber. Nossa compreensão da lógica implica que sua história começa apenas no século IV antes da era cristã, a partir do trabalho de Aristóteles, autor da obra Organon, reconhecida como o primeiro estudo sistemático sobre lógica. Mas é óbvio que os seres humanos já realizam raciocínios lógicos antes de Aristóteles, no período que podemos compreender como a pré-história da lógica, no qual muitos sábios e filósofos elaboraram argumentos que se tornaram célebres e continuam sendo debatidos até os dias atuais, argumentos que serviram de base ao estudo inaugural de Aristóteles. A partir de seu nascimento pelas mãos de Aristóteles, podemos dividir a história da lógica em três períodos principais. O período aristotélico, iniciado pelos trabalhos do filósofo Estagirita e marcado pela hegemonia de seu legado. O período algébrico, que se inicia no século XIX a partir do trabalho de George Boole e é marcado por muitas inovações teóricas. E o período da lógica matemática, que começa no final do século XIX com o amadurecimento das recentes inovações teóricas presentes no trabalho de Frege e se estende até os dias atuais. Embora o sistema lógico proposto por Aristóteles, denominado como silogística, tenha encontrado um rival teórico elaborado pelos pares de sua época, através do trabalho dos filósofos da escola estoica, o trabalho dos estoicos se perdeu ainda na antiguidade, e durante toda a Idade Média e os primeiros séculos da modernidade, a lógica aristotélica foi reconhecida de modo hegemônico como o único sistema lógico por excelência, sem que qualquer inovação significativa tenha sido proposta, como se a própria lógica fosse uma ciência iniciada e concluída pelo trabalho de Aristóteles. A hegemonia da lógica aristotélica só acaba no século XIX, pelas mãos do matemático autodidata George Boole, demonstrando que com um sistema de signos intimamente relacionados à álgebra, além de provar a validade de todas as formas de argumentação válida presentes na lógica silogística de Aristóteles, também poderia provar a validade de muitos outros argumentos, não reduzíveis ao formato aceito pela silogística, isto é, argumentos que não eram reconhecidos como válidos por Aristóteles. Portanto, Boole expandiu o domínio de aplicação da lógica, mostrando que a lógica poderia analisar mais formas de argumentação do que aquelas aceitas até então. O trabalho de Boole incentivou os pares de sua época e em um curto período surgiram muitas inovações. O legado dos lógicos do período algebrista é relevante até os dias atuais, dado que ainda é a álgebra booleana que faz com que os processadores de nossos computadores e smartphones funcionem. As inovações do período algébrico atingiram maior robustez e consistência teórica no final do século XIX, com os trabalhos de Frege, e no início do século XX, com os desenvolvimentos realizados por Bertrand Russell e Whitehead, dando origem ao período da lógica matemática, que se estende até os dias atuais, e é marcado pela presença constante das aplicações da lógica em nossa vida, desde a logística do transporte de mercadorias até os recentes avanços em inteligência artificial.
Diante desse percurso pela história da lógica, podemos contemplar a riqueza e a evolução do pensamento humano ao longo dos séculos. Então justiça é obedecer às leis? Sim. E o propósito das leis é promover o que é bom e o que é correto? Sim. Então existem leis injustas? Sim. Mas se esse é o caso, então a justiça também é injusta? Eu te odeio. Das bases estabelecidas por Aristóteles na Antiguidade até os avanços revolucionários da lógica algébrica e matemática, somos conduzidos por um caminho de descobertas e inovações que moldaram não apenas a compreensão da lógica, mas também influenciaram profundamente o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Cada pensador citado até aqui contribuiu para expandir os horizontes da nossa racionalidade e nos inspira a continuar explorando novos limites para a lógica e contribuir para a construção de um mundo mais racional, justo e próspero.